Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez agora para falar sobre outro ciclo lunar que está se iniciando. Aliás, não está se iniciando, vai se iniciar no dia 25 de junho. Estou gravando no dia 23, tá? Que é um ciclo lunar iniciado no signo de Câncer, tá? A lua nova em Câncer, tá bom? Ela é o início do ciclo lunar, né? Por isso que eu estou falando isso. Então, vamos lá. O que será que significa isso? Vamos entrar nos detalhes dessa questão, tá? É uma lua nova de. Já aviso para você que é uma lua nova de expansão e de crescimento, mas ao mesmo tempo a gente enfrenta desafios e incertezas nesse crescimento, tá bom? Mas antes eu peço, se você não me conhece, que você é, se inscreva no canal, se você gostar do conteúdo ao final, né? Você curte, por favor, meu vídeo para ele chegar a mais pessoas, né? Se quiser comentar, fique à vontade, perguntar alguma coisa, tá? Que assim que possível eu respondo os comentários respeitosos, ou no mínimo vou dar uma reagida se não tiver resposta, tá bom? Mas é isso, fique à vontade e, se possível, se você gostar, compartilhe com amigos, com pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá então. O que que é uma lua nova, primeiramente, né? É o início de um ciclo lunar. Então, tudo que eu falar agora, tudo que está relacionado ao mapa da lua nova, é algo que reverbera por 28 dias, aproximadamente 28 dias, que é a duração de um ciclo lunar. 28 a 29 dias, tá bom? Aproximadamente um mês, ok? E essa lua nova, ela vai acontecer no dia 25 de junho, tá? No horário de Brasília, eu estou no fuso horário de Brasília, então eu estou falando desse fuso horário. No fuso horário de Brasília, é às 7h30 da manhã, tá? Que vai acontecer a lua nova. Então, a partir desse horário, é quando oficialmente está valendo o ciclo lunar, tá bom? E ela vai acontecer no grau 4 do signo de Câncer, tá bom? Então, se você já tiver uma autonomia para enxergar isso no mapa, então faça isso. Veja onde você tem o grau 4 do signo de Câncer, porque é ali que vamos ter um novo ciclo com as características que eu vou trazer aqui agora, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar nos detalhes relativos à lua nova em Câncer. Primeiramente, antes de eu entrar no mapa propriamente dito, uma lua nova em Câncer está falando de um ciclo lunar em que questões ligadas às temáticas cancerianas ganham ênfase. São novos ciclos, novas fases se iniciando, sementes sendo plantadas pela vida e por nós mesmos, que vão dar frutos ao longo do ciclo lunar, tá? Ao longo das semanas seguintes. E quais são os temas cancerianos que podem ser ativados por essa lua nova? Os temas são questões emocionais, questões emocionais mesmo, que a gente cuida em terapia, né? Questões ligadas ao passado, ao nosso passado, né? Que reverberam até hoje, né? Mágoas, ressentimentos, lembranças, nostalgias, tá? Estamos falando de questões ligadas a crianças e à gestação, à maternidade, tá? Então, para quem é mãe, para quem quer ser mãe, para quem é gestante, para quem tem filhos pequenos, pode ser um período em que esses temas sejam chamados, uma nova fase ligada a isso se inaugure, tá? Claro, precisa ver também aonde cai no seu mapa de nascimento, em qual área, qual casa astrológica e, consequentemente, qual área da vida, tá bom? Mas os temas de câncer são esses também. Outras questões ligadas a câncer: casa, moradia, ambiente de intimidade, os laços de intimidade, tá? Então são laços familiares, laços de quem mora com a gente, né? Laços de moradia, né? E também laços de intimidade independentemente disso. Pessoas com quem eu tenho intimidade, eu confio nessa pessoa, eu me sinto íntimo, me sinto próximo, tá? Eu já passei daquele estágio do querer agradar, né? Não, eu já me sinto íntima dessa pessoa, eu não tenho mais essa necessidade, né? De criar uma imagem minha, não. Aqui eu não estou falando de uma imagem, estou falando de vínculos emocionais, tá? Nas relações. Relações em que existam vínculos emocionais, sejam bons ou ruins, tá? Lembrando que intimidade não significa que a gente se gosta, tá? Intimidade é quando não existem barreiras para a gente se expressar, né? Ou tem poucas barreiras, né? É, o que mais? Como eu falei, casa, moradia, imóveis, questões ligadas a países, aí vamos falar mais no âmbito coletivo, né?
ligadas à pátria, a países, a defender o próprio território, defender a própria história, né? Isso é bem típico de um período, inclusive nesse momento, está tendo uma guerra bastante difundida e trazida pelas mídias em geral, né? Então, assim, é muito tema de câncer. Eu estou aqui para olhar para minha pátria, para minha origem e fazer algo com isso, vamos viver um novo ciclo ligado a isso, tá? Então é isso. Uma lua nova em Câncer fala sobre todos esses temas, então todos esses temas podem ganhar ênfase, todos esses temas podem ter uma sementezinha sendo plantada, inaugurando novas fases, tá? E nós somos chamados a vivenciar de uma outra forma, de uma melhor maneira, nossa relação com essas temáticas, tá? Agora vamos ver os detalhes importantes, né, dessa lua nova. Tem detalhes importantes aqui, tá? Vamos lá então, slide, me ajuda. Isso, muito obrigado. Opa, voltou, agora sim. Que nós temos de detalhe importante? Primeiramente, essa lua nova ela está em conjunção praticamente exata com Júpiter no signo de Câncer, tá? Júpiter é aquele planeta que expande, que aumenta, que traz, torna aquilo evidente, que aquilo infla, aquilo, né, se agiganta. Então, quando a gente está falando de uma lua nova em conjunção com isso, a gente está falando de uma lua nova de crescimento relativa a esse tema. Ao tema o quê? Família, moradia, vínculos, intimidade, emoções. Ah, como assim emoção vai crescer? Pode ser, você pode se sentir muito mais é, é, emotivo, né? Muito mais envolvido com questões emocionais, com questões de defender aquilo que é seu, aquilo que você conhece, tá? Mas também é um período interessante para você enxergar de uma forma mais ampla as suas emoções. Então é um período excelente para autoconhecimento, é um período excelente para olhar para questões do passado que estão mal resolvidas, tá? Quando a gente pega a gente junta Júpiter com o Câncer na Lua Nova, está falando de um ciclo lunar bom para a gente enxergar de forma mais ampla o nosso passado, tá? Mas também é um momento de ampliar laços, momento de vivenciar mudanças e melhorias em casa, melhorias na família, né? Júpiter também ele traz também, por trazer perspectivas novas, ele pode trazer inicialmente insatisfação, que se resolvem em melhorias, né? Traz também oportunidades, pode ser um período de oportunidades novas ligadas a esses vínculos, ligadas a questões emocionais, ligadas a questões de família, de casa e moradia, tá? Então, nós temos sim um lado bem benéfico, tá? Inclusive, esse Júpiter aqui está em sextil com Marte, então ativa um sextil de Júpiter com Marte aqui. Então, nós temos, além de ter a oportunidade de crescimento, nós temos também iniciativas novas, ações, começos, iniciativas práticas, né, de realmente realizar coisas. Estamos falando de Marte em Virgem, um signo de terra, tá? É o momento da gente usar o nosso discernimento para agir na direção desse crescimento. Crescimento, melhorias em casa, melhorias na família, melhorias emocionais, tá? Tudo isso é facilitado por esse ciclo lunar. Então, nós temos esse lado bem favorável do ciclo lunar que está tá se iniciando, tá bom? Então, ele tem um lado bem interessante. Agora, ele também ativa uma quadratura entre Júpiter, Saturno e Netuno, né? Júpiter em Câncer, Saturno e Netuno em Áries, tá? Então, o que significa isso? Meu Deus, voltou? Ah, eu, hein? Foi o mouse aqui. Então, o que significa isso? Significa obstáculos, atrasos, Saturno. Significa incertezas, dúvidas, idealizações, Netuno, tá? Então, significa o quê? Que esse crescimento, né, na direção do qual eu coloco iniciativas, coloco ação, coloco uma busca, coloco vontade, desejo, né? E desejo prático, eu vou estar realmente realizando coisas, mas para eu viver isso, eu vou enfrentar atrasos, eu vou enfrentar obstáculos que eu não tinha antes, talvez no radar. Vou precisar superar obstáculos para poder melhor vivenciar isso. Vou precisar vencer alguns desânimos. Vou precisar vencer algumas nebulosidades, algumas dúvidas que surjam, né? A dúvida vai surgir e eu vou precisar continuar, né? Será que vai dar certo? Será que tá bom? Será que é isso mesmo? Não, continua, sabe? Você já tem uma iniciativa fluindo, você já tem uma necessidade de crescimento ali. Continua, tá? E deixa a nebulosidade baixar, deixa aquelas incertezas que estão ali
aquelas situações nebulosas que estão ali se mostrarem com o tempo. Não vai ficar nada. Tem coisas que não vão ficar claras agora, não é nada. Algumas coisas vão ficar claras, mas muitas não vão ficar, tá? Então vai ser necessário, sim, que a gente continue, apesar da sensação de dúvida, a sensação de desânimo, a sensação de que não vale a pena. Não, se você tem uma direção para onde crescer, para onde melhorar sua casa, para onde melhorar sua moradia, uma direção para a qual, através da qual você consiga vencer questões emocionais suas, continue. Você vai enfrentar obstáculos e dúvidas, tá? Tenha certeza disso com essa quadratura de Netuno e Saturno com esse Júpiter e com essa Lua nova, tá? Então, é importante sim ser persistente, ser resistente, ser resiliente, ou seja, se adaptar às situações para poder melhor vivenciar essa fase de crescimento. Então, não é um crescimento fácil, não é. É um crescimento possível, mas eu preciso sim enfrentar barreiras, ou seja, não vai ser talvez como eu gostaria, né? Eu quero melhorar minha casa, eu quero melhorar uma relação familiar. Vai, mas você vai ter contratempos, você vai ter solavancos, você talvez não vá avançar aquilo que você gostaria, né? No final do mês, né? Você vai olhar assim, cara, não foi o que eu gostaria inicialmente, mas avancei, né? Porque eu tive paciência, porque eu me adaptei, porque eu persisti, porque eu acreditei, sabe? É isso. Então, é um crescimento com obstáculos, tá bom? E do outro lado, nós temos, onde você tiver o signo de Áries, é um momento de você reestruturar questões ligadas à sua independência, à sua autonomia, tá? Tem que ver onde você tem onde está a casa astrológica, onde você tem os primeiros graus de Áries, tá? Mas estamos falando de uma reformulação, de uma necessidade de reformulação da sua independência, da sua autonomia naquela área da vida, tá? E ao mesmo tempo, uma necessidade de você, eventualmente, é, pode ter uma vontade muito grande de escapar, de olhar para coisas mais interessantes, para coisas que te encantem mais. Temos aí uma Copa do Mundo de Clubes, para quem gosta de futebol como eu, que é um prato cheio para esse Netuno aí, porque a gente fica entretido com aquela coisa interessante de times de países diferentes que nunca se enfrentaram, se enfrentando, sabe? Então. É bom estar muito atento a essas distrações que nos tiram daquilo que precisa ser reformulado, que nos distraem, né, daquilo que nós precisamos olhar e reestruturar em nossas vidas, tá bom? Tendo atenção com relação a isso e se permitindo começar reestruturações importantes na sua vida, junto com esse crescimento que a Lua Nova já promete, né? A tendência é que ela seja vivenciada da melhor maneira possível para todos nós, tá bom? Bom, é isso então com relação ao ciclo lunar, tá? Vamos aproveitar porque é um ciclo de crescimento, apesar dos obstáculos que estarão presentes, tá bom? Bom, é isso então. Para você saber mais sobre minhas leituras, é só ver o link que está na descrição ou vá no meu Insta, tá? Aqui embaixo, Vitor Silva Astro, ok? Lembrando que eu estou falando aqui de uma maneira geral, você só vai saber melhor como que isso reverbera na sua vida quando você olhar esses graus que eu falei sobre o seu mapa de nascimento e ver como que isso mexe ali, né? Qual casa cai, quais aspectos formam com planetas do mapa, e aí você vai entender de forma mais personalizada o que ela significa, e que quem quiser uma leitura personalizada é só ir lá no Vitor Silva Astro e falar comigo, porque eu ofereço esse serviço, tá bom? Mas assim, só para dizer que isso aqui é uma leitura mais geral, né, que vai servir para todo mundo, só não é completa. Para ser completa, precisa ver sobre o seu mapa de nascimento, tá bom? Então é isso, muito obrigado para quem chegou até aqui e compartilhe, comente, curta, se você gostou desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, galera. Tchau, tchau.